O chá derramado. A Susana foi a uma cafeteria para estudar para a prova na faculdade. Ela pediu um chá branco e se sentou. 10 minutos depois, levantou para ir ao banheiro. Quando voltou, seu notebook não ligava e a xícara estava vazia. Alguém tinha derramado chá em cima do computador e limpado tudo. Ela chamou o gerente, contou o que havia acontecido e ele trouxe 3 suspeitos. O barista disse que estava super ocupado e que não viu nada. O supervisor falou que sentia muito pelo chá com leite ter derramado no computador e que poderia ver se o seguro do estabelecimento cobria o prejuízo da cliente. O barista-chefe disse que sentia muito pelo chá com leite ter derramado no notebook e que faria outro para ela enquanto esperavam a chegada da polícia. Na hora, o gerente se deu conta de quem havia feito aquilo. Foi o supervisor. Como ele sabia que havia leite no chá dela, já que o notebook tinha sido limpo? A única pessoa que se lembrava de detalhes do pedido era quem o havia preparado. O celular desaparecido. Estamos na cafeteria de novo. Desta vez, o Sérgio esqueceu seu celular em cima da mesa quando foi embora. Mas assim que lembrou do aparelho, voltou lá. Mas o telefone havia desaparecido. Ele viu um cara passar correndo pela porta e foi atrás dele. Quando o alcançou, o Sérgio disse: "Perdi meu aparelho. Você o pegou por engano?" O homem respondeu: "Não tenho ideia de onde seu celular está, cara. Entrei lá só para comprar um café." O Sérgio ligou para a polícia imediatamente. Por quê? O Sérgio disse que havia perdido seu aparelho. Podia ser qualquer coisa. Um relógio inteligente, uma câmera. O cara só saberia que era um celular se o tivesse pegado. Para onde o confeiteiro foi? A Cupcakes do Dan é uma doceria que ficou famosa por seus deliciosos... Bem, você já sabe, cupcakes. Na segunda-feira de manhã, o confeiteiro-chefe sumiu e a doceria não conseguiu entregar os 200 cupcakes encomendados para uma festa de aniversário. O proprietário ligou para a polícia, que deteve 3 suspeitos. O ajudante disse que tinha saído para comprar mais chantilly e que quando voltou, o confeiteiro havia sumido. O garçom afirmou que estava limpando a cozinha, pois a produção dos 200 cupcakes havia deixado uma bagunça danada. O gerente garantiu que estava em uma reunião com um novo fornecedor para conseguir mais carne seca para a loja. Os detetives já sabiam quem estava mentindo. E você? Foi a gerente. Quem precisa de carne seca em uma doceria? Acerte a última pergunta. O Adriano estava participando de um programa de perguntas e respostas na TV. E só faltava responder a última para ganhar o prêmio de 50 mil reais. Ele estava cansado e resolveu ligar para o seu melhor amigo, o Lucas, para ajudá-lo. O apresentador perguntou: se você pudesse reorganizar as letras da seguinte palavra, ACIOPFCI, o que ela mostraria? Um país? Uma cidade? Uma grande montanha ou um oceano? O Lucas acertou a resposta. E você, sabe qual é? Um oceano. Se desembaralhar as letras, você obterá a palavra Pacífico. Onde ele está se escondendo? O Martins sumiu um dia de manhã e sua família acionou a polícia. Os detetives procuraram por toda a parte e interrogaram 15 pessoas, mas nenhuma delas deu respostas confiáveis. O filho do Jean encontrou uma carta escrita pelo pai que dizia: "Se você me ama, vai me encontrar." Ele foi ao escritório do pai para ver se conseguia encontrar alguma pista. Ao dar uma olhada no local, soube imediatamente onde o pai estava se escondendo. Você consegue matar essa charada também? Na parede, tem um porta-retratos com uma foto da cabana do Martins. E há um círculo feito à mão em cima dela. Ele só pode estar lá. Perdida em uma caverna submarina. A Sarah acabou de receber o certificado de mergulhadora de cavernas. Ela resolveu passar a tarde explorando algumas cavernas perigosas debaixo do mar. Enquanto virava para a esquerda e para a direita, acabou se perdendo. Não dava tempo de voltar, então continuou nadando. Foi aí que se deparou com 3 passagens. Na primeira, havia 45 piranhas famintas. Na segunda, um grande tubarão branco. E na terceira passagem, havia uma vespa do mar enorme. Qual é o caminho mais seguro?
O primeiro, piranhas são peixes de água doce e não sobrevivem em água salgada. A van. A Suzana estava no quintal, regando suas plantas, quando viu 3 pessoas vestidas de preto, carregando aparelhos eletrônicos para fora da casa do vizinho. Ela perguntou o que eles estavam fazendo e responderam que eram de uma empresa de mudanças. A Suzana ligou para a polícia na hora. Por quê? Não havia placa na van, e quem trabalha com mudanças não carrega só aparelhos eletrônicos, mas todo tipo de coisa. A fuga da prisão. Em uma manhã, o detetive Souza foi chamado para uma prisão de segurança máxima para investigar como 3 homens conseguiram escapar de suas celas. Os detentos não podiam ver nem falar uns com os outros, mas conseguiram tramar a fuga juntos. Eles tomavam banho na hora do café da manhã, no almoço e no jantar, mas era apenas uma pessoa por vez. Como eles conseguiram se comunicar e fugir juntos? Eles escreviam mensagens nos espelhos do banheiro, usavam vapor para lê-las e assim planejaram a fuga juntos. A Cássia ganhou uma viagem para um resort de luxo nas Maldivas. Ela vai de navio junto com outros 3 hóspedes do hotel. Um destes bilionários é falso. Você consegue adivinhar quem? Este cara está roubando os talheres do aparador e colocando na bolsa. Se fosse rico mesmo, por que faria isso? Falando em impostores, um dos tripulantes do barco não pertence ao local. Você consegue adivinhar quem? Esta garçonete esconde um distintivo da polícia sob seu colar de flores. Então, ela provavelmente está disfarçada. Finalmente, a Cássia desembarca. 3 carregadores se oferecem para levar a mala dela. Você pode ajudá-la a escolher o cara certo? O primeiro é um criminoso fugitivo. Tá vendo este cartaz no cais? O segundo é um fantasma. Pois é, muito transparente para um ser humano. Portanto, ela deve escolher o terceiro homem. O gerente do hotel oferece para a Cássia 3 opções. Um quarto no 8º andar com uma linda vista para o mar, um luxuoso apartamento no 2º andar com vista para o jardim ou um autêntico bangalô separado na praia. O que você escolheria? A primeira opção não existe, pois o hotel tem apenas 5 andares. E este bangalô não tem ar-condicionado nem ventilador. Então ela deve optar pela segunda opção. Na praia, a Cássia conhece as trigêmeas Sara, Gabi e Eva. A última lhe pede R$20 emprestados. Na manhã seguinte, nossa turista encontra uma das irmãs no saguão. Mas elas são tão parecidas que não dá para diferenciá-las. Sabemos com certeza que a Sara sempre diz a verdade, enquanto a Gabi e a Eva sempre mentem. Que pergunta de 4 palavras a Cássia deve fazer para receber seus R$20 de volta? A pergunta correta é: você é a Gabi? A Sara, que só fala a verdade, diria não. A Gabi, que sempre mente, também diria não. E a Eva diria sim, pois ela não fala a verdade também. Portanto, se a resposta for sim, a Cássia pode exigir seu dinheiro. E se a resposta for não, ela pode pedir para as 2 irmãs que lembrem a devedora sobre o débito. Depois do café da manhã, a Cássia vai mergulhar. Ela vê muitos peixes palhaço idênticos debaixo d'água, mas um deles não pertence ao ambiente. Você consegue identificar o peixe estranho? Este aqui. A Cássia encontra um baú de tesouro submerso, mas ele está trancado. Você pode ajudá-la a decifrar a combinação da fechadura?
Tem 3 tartarugas pintadas no baú. Cada uma tem um certo número de anéis no casco. Esta é uma dica. Se os contarmos, obtemos o código 845. A moça abre o baú, encontra um colar de pérolas e vai à joalheria local na esperança de vendê-lo. O João disse: "Esta joia não é tão preciosa, mas posso oferecer $50 por uma pérola." O Noah falou: "Que lixo! Essas pérolas são falsas. Dou $5. Esse é meu último preço." E a Mia afirmou: "Senhorita, podemos vendê-lo em leilão. Os ricos pagarão centenas de dólares por este colar. Posso ser sua agente e ficar com 15% do lucro. O que acha? Um desses é um golpista. Você consegue adivinhar quem?" O Noah está usando o crachá de outra pessoa, portanto, roubou a identidade de alguém. A Cássia quer comprar um biquíni novo. Ela vai experimentar e ver os pés de 3 mulheres nos provadores. Você consegue adivinhar quem está falida? As 3 têm sandálias relativamente novas, mas vamos dar uma olhada nas unhas dos pés. A primeira foi recentemente ao pedicure. A segunda não tem esmalte, mas talvez apenas prefira manter ao natural. E a terceira está com as unhas com esmalte descascado, portanto é ela quem está falida. No saguão do hotel, a moça encontra 2 de seus colegas de quarto, a Tina e o Júlio. Um deles é lobisomem. Você consegue adivinhar quem, apenas olhando para esta imagem? É a Tina. Ela tem algemas na perna. É hora de ir para o seu quarto e finalmente descansar. Mas, o elevador em que você entrou é uma armadilha e o leva ao porão do hotel, onde 3 portas aparecem na sua frente. A primeira vai para a floresta amazônica, com sucuris verdes, enguias elétricas e sapos venenosos. A segunda leva para a corrente circumpolar antártica, a maior e mais potente corrente do mundo. A terceira dá para o topo do Mauna Kea, no Havaí. É a montanha mais alta e o maior vulcão do mundo que desce abaixo do nível do mar. Apenas uma delas vai para um lugar seguro. Qual? Você tem 6 segundos. Escolha a terceira porta. O Mauna Kea é um vulcão adormecido que parou de entrar em erupção há centenas de milhares de anos. Então, você está seguro. Você conseguiu sair da caverna sombria e precisa ir para o seu quarto. Assim que entra, as luzes se apagam e há um barulho de barras caindo no chão e enormes correntes balançando. Você usa os braços para tatear e encontra pontos em uma superfície de madeira. Então, passa os dedos por eles. Está em braille e diz: "Um dos 3 cogumelos mágicos nesta mesa irá ajudá-lo a deixar este lugar. Escolha sabiamente. Caso contrário, ficará preso neste quarto escuro para sempre." O cogumelo à esquerda o deixará super forte e fornecerá poderes de cura. O do meio trará a eletricidade de volta e você poderá enxergar. O da direita o tornará pequeno e invisível. Você tem 5 segundos para escolher o cogumelo certo. Acender as luzes não vai libertá-lo, e ficar invisível não significa que não vai bater nas paredes. A melhor opção é o cogumelo forte e cicatrizante. Você pode bater nas paredes e barras até quebrá-las. O dia seguinte chega. Você vai até o estacionamento para pegar seu carro, mas ele parece estar trancado. Há uma fechadura com código PIN de 3 dígitos na porta do passageiro. Na lateral do aparelho tem uma pista, ABC igual a 123. No chão, há um pedaço de papel que diz BAD. Use a pista para encontrar os números do código PIN. Você tem 4 segundos. O código é 214. B é a segunda letra, A é a primeira e D a quarta. Agora que você tem seu carro,
É hora de fazer compras no shopping. Aí visita uma joalheria e descobre que tem uma extensão misteriosa que leva a uma sala cheia de moedas de ouro, diamantes e outros metais caros. Assim que o dono o vê, ele o prende na sala e tranca a porta. Loja legal. O homem diz que só há uma maneira de sobreviver naquela câmara escura. É preciso comer um muffin. Se escolher o errado, nada feito. Mas, se optar pelo certo, estará livre para ir. O primeiro o transformará em musgo. O segundo o transformará em um texugo. O terceiro muffin vai transformá-lo em uma cobra. 3 segundos. O musgo não pode sobreviver sem o sol por muito tempo. E as cobras precisam do sol para regular a temperatura do corpo. A resposta correta é o muffin, que o transforma em um texugo. Essas criaturas passam longos períodos no escuro. O prefeito da cidade o chama para o escritório dele. Ele educadamente ignora o fato de que agora você é um texugo e diz que algo misterioso está acontecendo dentro de um dos restaurantes da cidade. Todo mundo se transformou em zumbi. Apenas um humano é deixado no bar e você deve salvá-lo, mas primeiro deve identificá-lo. Mostram a você uma foto com 3 pessoas. Apenas uma delas é humana. 3 segundos. É a mulher da direita. Parece que a mancha vermelha na camisa dela veio do cachorro-quente. E a mulher da esquerda está sem uma parte da orelha. Agora o prefeito leva para a escola local. A diretora precisa decidir qual aluno merece ir para o acampamento especial no próximo verão. Ela escolheu todos os estudantes que obtiveram 10 em seus boletins e deu a cada um deles um feijão. Ela disse: quem voltar com o maior pé de feijão ganhará o prêmio, mas vocês não podem trapacear. Todas as crianças voltaram com grandes vasos de plantas e pés de feijão cheios de grãos menores. Apenas uma menina voltou com um vaso cheio de terra. Assim que a diretora viu o vaso dela, lhe concedeu o prêmio. Por quê? Aqui estão seus 3 segundos. A professora deu para eles feijão cozido e congelado, que não poderia ter brotado a menos que os alunos trapaceassem. E todos esses caras tinham 10 no boletim. Isso deixa uma pergunta no ar. Uma ligação para a polícia. A Amanda estava passando por um parque deserto quando alguém bateu em sua cabeça. Quando ela se recuperou, sua bolsa junto com seu telefone, dinheiro e documentos haviam sumido. Não havia ninguém por perto, exceto uma senhora idosa. A garota correu em sua direção, explicou a situação e pediu para ligar para a polícia. A senhora disse para ela não se preocupar e começou a pressionar 190 no celular. Depois de falar por 1 minuto, ela disse: eles vão chegar aqui em pouco tempo. Assim que a Amanda ouviu essas palavras, saiu correndo. Por quê? A Amanda viu que o telefone da mulher não tinha sinal. Então, como ela poderia ter chamado a polícia? Uma cidadã idosa suspeita. Um encontro. A Betty estava nas nuvens depois que 2 caras a convidaram para sair. Mas ela sentiu que não poderia dar esperança a ambos. Precisava escolher um deles. O Roberto era sua paixão secreta. Vinha de uma família rica, era bonito e inteligente. Ela sonhava com ele fazia 1 ano. O João também era uma boa pessoa. Ela sabia com certeza que ele era gentil e engraçado, mas estava perdida. Quem deveria escolher? Alguma ideia? A Beth deveria escolher o João. O Roberto não está falando sério com ela. Ele tem uma marca de batom no pescoço. Então sim, é melhor escolher João. Um código bizarro. Os amigos do Breno o convidaram para passar as férias de verão na Europa com eles. Infelizmente, o cara tinha sérios problemas para estudar. Para puni-lo, seu pai trancou o passaporte dele em um cofre. A única maneira do Breno obter seu documento de volta e se divertir um pouco era decifrar o código. Pois é, ainda não queremos abrir os livros, hein? Quando ele entrou escondido no escritório do pai, viu um pedaço de papel preso no cofre. Havia 4 desenhos nele. Uma rosa, um arco-íris, um gato malhado e uma banana. Então ele pensou um pouco e depois apertou 4 números. O código estava correto e o cofre foi aberto. Quais são os números? (2731). Cada dígito corresponde ao número de cores dos objetos na imagem.
Espere um pouco. Se ele consegue descobrir isso, por que não estuda? Ah, deixa pra lá. Um marido ansioso. Um homem chamou a polícia. Ele mal conseguia falar. Minha esposa, ela sofreu um acidente de carro. Quando os policiais chegaram, a mulher já havia sido levada às pressas para um hospital. Os detetives descobriram que ela havia batido em uma árvore ao lado de sua casa. O veículo estava destruído. Um dos policiais examinou o carro e viu a bolsa dela. Dentro, encontrou a carteira de motorista e a chave do automóvel, algum dinheiro e cartões bancários, um caderno e o passaporte. Depois disso, o marido foi imediatamente preso. Por quê? Como a chave do carro da mulher poderia estar na bolsa se ela estava dirigindo? Tá aí uma boa pergunta. Encontre o ladrão. O detetive Lauro caminhava pela rua quando ouviu alguém gritando. Ele correu até lá e viu uma adolescente chorando. O que aconteceu? Eu estava conversando com meu amigo quando alguém agarrou meu telefone e me jogou no chão. Quando recobrei os sentidos, não havia ninguém por perto, mas eu vi a porta daquele café fechando. O detetive entrou no café e olhou em volta. Havia 5 pessoas lá dentro. Todos tinham uma aparência amigável. Você consegue descobrir quem é o criminoso? É o homem perto da máquina de café. A bebida dele ainda está fumegante. Significa que acabou de comprá-la. Um crime no bairro. Um dia o Martins chamou a polícia. Seu carro foi roubado na rua de casa. O detetive questionou 3 suspeitos. O Eric, um adolescente que morava na casa vizinha, disse que estava na escola e não viu nada suspeito. A Ana, uma jovem artista que aluga uma casa do outro lado da rua, estava muito absorta em seu trabalho para prestar atenção no que estava à sua volta. Mas o Sr. Brandão, um homem idoso vizinho da Ana, acusou o Eric de levar o carro. Disse que estava tomando seu café da manhã quando viu o adolescente entrar no veículo e ir embora. Estranhamente, após suas palavras, os policiais prenderam o idoso. Por quê? A única coisa que o Sr. Brandão podia ver pela janela durante o café da manhã era sua alta parede de tijolos. Desesperado por ajuda. O Carlos, um policial novato, caminhava pela rua, orgulhosamente vestindo seu uniforme. De repente, uma garota bonita correu em sua direção. Socorro! Ela gritou. Eu fui assaltada! Depois que o Carlos a acalmou, a garota contou a história. Eu estava voltando para a casa da faculdade quando um homem correu até mim. Ele me bateu no olho e levou todas as minhas joias e dinheiro. Quando ouviu isso, Carlos imediatamente percebeu que a garota estava mentindo. Como? A garota estava usando óculos. Se o criminoso tivesse batido no olho dela, eles estariam quebrados. O cofre está aberto. O Júnior vê uma pasta com o caso que ele precisa resolver em seguida. O Sr. Oliveira, um empresário rico, desapareceu do seu quarto, mas ele conseguiu deixar um recado. Dizia 3 de fevereiro, 4 de janeiro, 3 de março, 1º de agosto. A polícia interrogou as pessoas que estavam na casa naquele momento. Vera, a esposa do Sr. Oliveira, disse: Estou chocada. Meu marido sempre foi tão cuidadoso. Infelizmente não sei de nada. Eu estava fora, na casa dos meus pais. Lucas, o secretário do Sr. Oliveira, disse à polícia que estava trabalhando no relatório para o seu chefe e não havia saído do escritório. E Rosa, a filha do Sr. Oliveira, respondeu: Eu estava recebendo visitas, não saímos do meu quarto. O caso ainda não foi resolvido. O Júnior consegue desvendá-lo? Quem está por trás do desaparecimento do Sr. Oliveira é a sua esposa. 3 de fevereiro significa a letra V, 4 de janeiro, E, 3 de março, R, 1º de agosto, A. Ao todo, formam o nome Vera. No dia seguinte, o Júnior estava interrogando Maria, uma suspeita em um caso complicado de contrabando. A garota se recusou a falar. Em algum momento, ela gritou: Agora mesmo, vou derrubar meu telefone nesta xícara cheia de café e você nunca descobrirá a verdade. Mas o Júnior não se preocupou nem um pouco com a ameaça dela. Por quê?
A xícara estava cheia de grãos de café. Eles não fariam mal ao aparelho. Um engraxate foi preso e levado para a delegacia onde Júnior trabalhava. O homem estava gritando que era uma pessoa honesta. Ele limpava os sapatos das pessoas de graça. Seus clientes pagavam se quisessem. Mas o Júnior logo percebeu o truque que o engraxate usava. O homem limpava um sapato de graça. Ninguém queria parecer desajeitado com apenas um sapato limpo, e então pagava para engraxar o outro. Certa vez o chefe do Júnior ligou para a esposa e disse que voltaria para casa às 8 horas. Eles não tinham planos para aquela noite. O homem estava em casa quase na hora certa, 5 minutos depois das 8, mas sua esposa ficou furiosa. O chefe ficou confuso. Quando ele veio trabalhar no dia seguinte, pediu ao Júnior que explicasse por que sua esposa tinha ficado tão brava. Júnior disse ao chefe: sua esposa esperava que você voltasse para casa às 8 da noite, mas você chegou às 8 da manhã. O Júnior foi enviado para patrulhar as ruas. Enquanto caminhava, ele viu uma imagem estranha. Um homem saiu de uma casa com um balde d'água, gritou e jogou a água na calçada. Júnior demorou um pouco para descobrir por que ele tinha feito isso. O homem estava planejando lavar seu carro, mas enquanto ele não estava por perto, o carro foi roubado. Uma vez um banco foi assaltado. A polícia suspeitou que um dos seguranças do banco havia ajudado os criminosos, e o Júnior teve que questionar 3 deles. O primeiro segurança disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando ele chegou, os criminosos já haviam partido. O segundo segurança explicou que estava bebendo uma xícara de café naquele momento e nem tinha ouvido nada. E o terceiro guarda disse que havia corrido atrás dos ladrões, mas ele precisou amarrar a sua bota. Sem pensar 2 vezes, ele se agachou perto de uma saída de emergência. Naquele exato momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando ele voltou, os criminosos haviam partido. Júnior entendeu imediatamente qual guarda era o culpado. Qual deles? Foi o terceiro segurança. Todas as portas de emergência abrem para fora, por razões de segurança. O próximo suspeito do Júnior era uma jovem mulher. Ele ainda não a tinha visto, mas tinha a foto dela. Quando ele estava olhando para esta foto, ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que exatamente. E então, de repente, ele percebeu. O que o Júnior percebeu? A garota estava dentro de casa, mas a porta estava bloqueada por fora. Como ela entrou e saiu de casa? Pela janela do 2º andar? Improvável. Um criminoso notório escapou de uma torre de 46 metros. Alguém tinha conseguido uma tesoura e uma corda para ele. O Júnior descobriu que a corda tinha apenas 23 metros de comprimento e que o criminoso a cortara ao meio. Agora o futuro detetive precisa entender como isso ajudou o homem a fugir. O criminoso de fato cortou a corda no meio, mas não transversalmente. Ele fez um corte ao longo da corda, amarrou suas 2 partes e desceu até o chão sem problemas. Agora só resta encontrar a saída, e vocês não têm ideia de onde ela está. De tanto virar aqui e ali, acabam se perdendo no labirinto do prédio. Depois de meia hora vagando sem direção, percebem que estão andando em círculos e concluem que estão mesmo perdidas. De repente, de cada uma das 3 direções à frente, surge um homem. Cada um deles diz que foi sequestrado também, mas que conseguiu fugir e vai mostrar a saída, enquanto os outros 2 são vigias que vão levá-las de volta para os sequestradores. Em qual deles confiar?
Você vê que o segundo homem tem machucados nos pulsos, provavelmente causados pelas algemas, e decide confiar nele. E então troca olhares com sua irmã e vê que ela percebeu isso também. Vocês balançam a cabeça e cada uma caminha em direção aos outros dois homens. E, surpreendentemente, batem neles até desmaiá-los. O homem faz um sinal de joia e pede que as duas o sigam. Vocês voltam para o labirinto, virando para cá e para lá. Será que o cara sabe mesmo para onde está indo? Quanto tempo ele passou aqui? Vocês até começam a pensar que fizeram a escolha errada, mas se deparam com uma porta metálica enorme. Para abri-la, é preciso digitar a senha. Mas que sorte! Tem outra dica lá. No bilhete está escrito 1ª de fevereiro, 2ª de junho, 2ª de agosto, 1ª de abril. É por isso que o homem está vagando por aí à procura de alguém. Ele não conseguiu decifrar o código. Então, qual é a senha? A frase 1ª de fevereiro quer dizer a primeira letra da palavra fevereiro, que é F. Da mesma forma, a segunda letra de junho é U, a 2ª de agosto é G e a 1ª de abril é a letra A. A senha é fuga. Você digita e sim, dá certo. Ótimo trabalho. A porta destranca e vocês passam por ela. Vocês conseguiram, estão do lado de fora de novo. O dia já amanheceu, o que indica que passaram a noite toda lá dentro. Mas esperem, ouviram isso? São passos, estão perseguindo vocês. É melhor correr para um lugar seguro. Há 3 caminhos. À esquerda tem uma floresta escura, à frente tem uma cidade e à direita uma lagoa. Qual dos caminhos escolher? É melhor correr em linha reta mesmo, rumo à cidade, onde há pessoas por toda a parte. O que estão esperando? Corram!